Olá pessoal, bem-vindos ao canal Direito nos Mínimos Detalhes. Eu acredito que assim como você, muitos concurseiros, estudantes de direito têm dúvidas peculiares em algumas matérias do direito. Isso é importante porque eu posso falar com propriedade porque eu sou concurseira e, a depender dos estudos que a gente faz, surge uma dúvida aqui, uma dúvida ali e principalmente você se pergunta por que é que eu estudo 1000 vezes o mesmo assunto e não consigo decorar aquele assunto, que faz com que eu confunda diferenças entre um instituto e outro. Bom, pensando nisso, eu procurei criar um canal e tentar solucionar dúvidas de possíveis institutos do direito, tá? De diversas matérias do direito, que possibilitem com que vocês diferenciem os detalhes, porque tem institutos que têm detalhes, peculiaridades muito semelhantes com outros. Nesse sentido, nós vamos trabalhar ao longo desse canal algum desses institutos, tá? Então, como que vai ser o procedimento que nós vamos adotar aqui? Eu vou lançar a pergunta e trarei institutos que trazem dentre si características semelhantes e também distintas. Vou ler enunciados de frases e após eu ler esses enunciados de frases, eu vou explicá-los para vocês, para que fique um pouco mais facilitado. O que eu recomendo vocês fazerem? Como são vídeos gravados, vocês têm a possibilidade de pausar os vídeos. Então anotem as características de cada instituto, coloquem os institutos que eu derem para vocês em forma de pergunta, para que vocês aprendam a diferenciá-los numa mesma questão. Porque às vezes você está estudando um instituto e você acaba lembrando de um outro instituto que é muito parecido. E por quê? Porque precisa de mais repetição. Só que se você tem tudo condensado, por exemplo, numa pergunta envolvendo todos esses institutos, fica muito mais fácil de você guardar, tá? E hoje eu separei para a gente trabalhar aqui os institutos da tentativa, do arrependimento eficaz, arrependimento posterior e a desistência voluntária. Então, como eu falei para vocês, eu vou ler os institutos para vocês e vou explicá-los, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o que representa a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Na verdade, o arrependimento eficaz vocês podem encontrar como recepcência. É um nome um pouco estranho, mas na verdade que tem um sentido de perdão, né, que provém mesmo de arrepender-se, tá? Então, se falar recepcência ou arrependimento eficaz, vocês já sabem que é a mesma coisa. Bom, tanto o arrependimento eficaz quanto a desistência voluntária são conhecidos como ponte de ouro. Por quê? Pois permitem que o agente retorne à seara da licitude. Nesse sentido, vocês podem evidenciá-los no artigo 15 do Código Penal. Eles também são conhecidos e muitos manuais trazem como tentativa abandonada. Porém, temos uma peculiar diferenciação entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. E qual é essa pequena diferenciação? Veja, quando eu falo de desistência voluntária, eu estou dizendo que alguém desistiu voluntariamente, aí não precisa ser uma conduta espontânea, tá? O agente ele pode sim ter sido, por exemplo, aconselhado por um terceiro, pelo pai ou pela mãe a desistir. Então não precisa ser espontânea, mas tem que ser voluntária, ele não pode ser coagido a desistir da conduta, ok? A desistência voluntária, ela, como o próprio nome diz, implica em desistir. Mas desistir do quê? Veja, o agente, ele não chega a terminar a prática dos atos executórios. Isso diferencia-se do Instituto do Arrependimento Eficaz, porque justamente no arrependimento eficaz, o agente ele encerra a fase executória, mas ele não conclui a fase consumatória. Tá? E aí o que acontece? Eficazmente, ele evita que o resultado ocorra. Nesse sentido, o que ele faz? Veja, no arrependimento eficaz, a fase de execução foi completamente realizada, diferente da desistência voluntária. Só que ele vai agregar uma nova conduta para evitar o quê? O sacrifício do próprio bem. Por isso que o nome eficaz, o adjetivo eficaz, ok? Já o arrependimento posterior, vejam o nome, implica na chamada ponte de prata, também trazida por alguns manuais.
O que, na verdade, o arrependimento posterior demanda? Ele está lá no artigo 16, ele demanda alguns requisitos, alguns pressupostos para que ele se caracterize. Então, eu vou listá-lo para vocês. Primeiro requisito aqui, que o crime praticado seja sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se for aplicar o arrependimento posterior, só poderá ser aplicado se o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo requisito, desde que o agente repare o dano ou restitua a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. E quando eu digo, pessoal, até o recebimento da denúncia ou da queixa, eu não estou dizendo que a denúncia ou a queixa tem que ser recebida. Eu disse até, então é um momento anterior a esse recebimento. A queixa e a denúncia não podem sequer serem recebidas para que caracterize-se o arrependimento posterior. Além disso, um outro requisito é que o crime, tá? Trata-se, na verdade, da situação em que o crime já foi consumado, mas que permita a reparação, tá? E nesse caso, você vai ter o que aqui? Que é uma causa de diminuição da pena. Então, tem que ser possível, tá? Que o arrependimento aconteça. E muitas pessoas perguntam, e muitas pessoas confundem, principalmente, com a natureza jurídica do arrependimento posterior. O arrependimento posterior ele é uma causa de diminuição de pena, diferentemente do arrependimento eficaz e da desistência voluntária, que são causas excludentes da tipicidade, tá? Com o entendimento majoritário doutrinário. Tem alguma divergência nesse sentido, mas o entendimento majoritário é nesse sentido, que são causas extintivas da tipicidade. Já o arrependimento posterior, não. Ele se coaduna com a natureza jurídica de causa de diminuição de pena, que pode variar, obviamente, de 1/3 a 2/3. Já a tentativa, ela tem alguns sinônimos que os examinadores costumam cobrar em prova. Alguns deles são conatus, tá? Conatus, um termo em latim, muitas provas já cobraram esse termo e muitos candidatos não souberam responder. Além disso, também é conhecida como crime imperfeito ou crime incompleto. O que acontece na tentativa? Veja, o início da execução de um crime somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá? Então, aqui ele queria consumar o delito, mas ele não pôde. É diferente, por exemplo, da desistência voluntária. Ele tinha a faca e o queijo na mão, digamos assim, mas ele optou por desistir da prática executória. Portanto, nós podemos evidenciar que a tentativa ela reclama o quê? Atos de execução. Se ela reclama atos de execução, é natural que nós digamos que a cogitação, a mera cogitação e a mera preparação não implicam, tá? Não implicam na seara da responsabilidade. Lembrando que são fases do iter criminis, tá? A cogitação e a preparação são as fases iniciais do iter criminis. Então, para que eu incida na seara da tentativa, pelo menos eu tenho que praticar atos executórios. Veja, como regra é importante dizer que o Código Penal ele adota a teoria objetiva quanto à tentativa. E por que ele adota como regra a teoria objetiva? Porque, em regra, a pena do crime consumado e a pena do crime tentado são diferentes. Você tem isso lá no artigo 14, que traz muito bem a redução quando há tentativa, tem a redução da pena. Então, esta é a regra no direito penal, por isso que nós adotamos a teoria objetiva. As penas são distintas para um crime consumado e para um crime tentado. Porém, o Código Penal adota excepcionalmente a teoria subjetiva em relação à tentativa, que implica dizer que, em alguns casos previstos em lei, a pena da tentativa e do crime consumado serão exatamente a mesma. Tá? Um exemplo, eu vou até ler para vocês aqui, é o artigo 352 do Código Penal, tá? E ele diz o seguinte: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da correspondente à violência. Veja que eu disse evadir-se ou tentar evadir-se, e veja que a pena é uma e única, tá? Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, para esses delitos, conhecidos também como delitos, né, ou crimes de atentado ou empreendimento, o Código Penal adota excepcionalmente a teoria subjetiva em relação à tentativa. E, para finalizar,
A tentativa ela demanda, portanto, 3 elementos caracterizadores. Quais são esses elementos caracterizadores? O primeiro elemento caracterizador da tentativa é justamente, como eu já havia falado, o início da execução do crime. A mera cogitação, os meros atos preparatórios, né, salvo disposição de lei em contrário, não implica na seara da tentativa. Então, eu preciso ter o início da execução. Segundo requisito ou elemento, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente quer prosseguir, mas não pode, por circunstâncias alheias à sua própria vontade, à sua própria conduta. E o último requisito é o dolo de consumação. O que isso significa? O dolo de consumação significa que ele queria praticar o delito, mas não pôde no caso concreto. Na verdade, esse dolo de consumação, ele se coaduna com o segundo elemento, que é exatamente a não consumação por circunstâncias alheias à vontade. Então, aqui há efetivamente dolo, intenção de consumação, ok? Bom, pessoal, resumidamente é isso em relação aos 4 institutos, tá? Trabalhamos aqui a desistência voluntária, diferenciamos a desistência voluntária do arrependimento eficaz com o arrependimento posterior e finalizamos com a tentativa. O nosso intuito aqui é não fazer vídeos tão longos, tá? Para que você consiga apreender as principais nuances de cada instituto, ok? Façam o que eu falei para vocês, peguem as características, se possível façam uma pergunta, eu vou dar um exemplo para vocês podem colocar na mesma pergunta assim, diferencie desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e tentativa. E aí vocês colocam em tópicos as principais diferenças dos institutos. Eu tenho certeza que se vocês montarem um material nesse sentido, com esses institutos que acabam, né, quando você tem um estudo já um pouco avantajado, acabam te confundindo e te pegam nos detalhes. Portanto, façam várias perguntas, usem os nossos vídeos para colocar as características de cada instituto. E assim vocês vão ter um material em Word com os principais institutos que causam dúvidas no direito penal, no direito civil, processual civil e entre outros ramos do direito, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, deixa o seu like aqui, comenta, tá? Se você não gostou, se você tem alguma crítica, alguma sugestão a fazer, se você também quer sugestão, né? Se você quer dar alguma sugestão de tema para ser trabalhado aqui, coloque aí na descrição do canal, eu vou deixar o e-mail para contato do canal, mas coloca aqui a sua sugestão de tema, tá bom? No mais, eu espero que tenha auxiliado vocês e sigam fortes nos estudos, tá bom? Porque só não passa quem desiste.